Tudo bem, pessoal? Estou aqui hoje, né, depois do Natal, aquelas festividades todas e tal, resolvi reler a obra do Luiz Felipe de Orleans Bragança, porque o Brasil é um país atrasado. Eu falo sempre do primeiro capítulo desta obra, que eu gosto demais, que é justamente a diferenciação entre Estado e governo, basicamente, né? Governo também tem uma terceira estrutura, que é a burocracia, muito poderosa, às vezes uma burocracia que até emperra o empreendedorismo, emperra o Brasil. Teoricamente, ela não foi feita para emperrar nada, ela foi feita para ser um braço do governo. O governo como o cérebro, né, o que determina ali a estratégia, e a burocracia que executa a estratégia governamental. Do outro lado, o Estado. O Estado que tem aquela vocação permanente, uma vocação ligada com a eternidade, e o governo que está mais ligado à transitoriedade, é um aspecto mais passageiro. A cada 4 anos troca-se o governo. No Brasil, isto não é tão claro. E também em regimes presidencialistas isso não é tão claro, porque justamente o presidencialismo confunde essas duas estruturas e coloca essas estruturas, estrutura de Estado, estrutura de governo, numa única pessoa, que é o presidente da República. Então, seria importante a gente entender por que o parlamentarismo separa chefe de governo e chefe de Estado. Porque são estruturas que elas, inclusive, têm um ponto de conflito. Pode existir um ponto de conflito. Não necessariamente tem que existir conflito, mas veja bem, o governo ele pode se tornar tirano. Ele pode se tornar tirano. O governo e o estamento burocrático. Enquanto que o Estado ele ocupa uma posição mais de zagueiro, junto à sociedade organizada, ele vai fazer uma defesa, muitas vezes, contra o governo tirânico. Então essa é a área de fricção. Quando tudo vai bem, políticas de Estado, políticas de governo indo numa mesma direção, tudo ok, não há conflito. Se alguém assume um governo de maneira tirânica e tenta se perpetuar no poder, aí cabe ao chefe de Estado combater o chefe de governo. Fala, opa, tirania aqui não. E aí remove o chefe de governo. Essa é uma dinâmica que falta no Brasil. Porque o Brasil tem uma tendência à tirania. Quem não se lembra dos primeiros dias ali, os primeiros momentos do governo Lula, o país ia bem, o Lula surfou na onda da alta das commodities, né, que veio da China, e o Brasil foi muito bem economicamente, apesar do governo Lula. Tem gente que acha que é por causa do governo Lula. Não, foi por conta do preço das commodities. Né? Então, o Brasil ia bem financeiramente, mas sinais de tirania já existiam, como colocar a estrelinha do PT no Palácio do Planalto. Não pode, o Palácio do Planalto não é do PT, é do povo brasileiro, mas colocaram lá como um marco, um símbolo. Veja, o dinheiro não é tudo. Não é porque a economia vai bem que tudo tem que estar bem. Não, nós temos que ter a noção da eternidade, da permanência. Porque veja, gente, se nós não diferenciarmos Estado de governo, nós poderemos ter a tendência de ter um governo que se perpetua no poder e aí nasce já o ovo da tirania. Então, esse é um ponto importante. Essa zona de conflito entre Estado e governo, quando o governo se torna tirânico, esse conflito é saudável, é uma resistência à tirania. Então, isso é o que falta, essa compreensão falta no povo brasileiro. Então, veja, nessa estrutura tripartida, Estado, governo e burocracia, o Luiz Felipe, no primeiro capítulo da obra, deixa muito claro qual a função do Estado e qual a função do governo. E são funções diferentes e às vezes diametralmente opostas. Então o governo está mais ligado à burocracia, o Estado, aí no segundo capítulo tem o acréscimo de duas outras estruturas, né, que é a sociedade e a sociedade organizada. Parte da sociedade se organiza, então fica uma estrutura de apoio ao Estado. Se você respondeu governo, você errou. Ou não entendeu o conceito.
Então, Estado, ele se alia à sociedade e à sociedade organizada. Essa é a função das políticas de Estado. Governo e burocracia, eles podem e devem também estar aliados à sociedade, mas com o risco de se tornar tirânico, através de uma figura muito forte, e aquela figura que se perpetua no poder, trabalha para ter, por exemplo, uma urna fraudada, urna eletrônica fraudada, aí nasce, não tem diversidade, né? Só 50 tons de vermelho para escolher, você tem doutrinação nas escolas, você tem uma porção de coisas que é tudo mais do mesmo. Então, por exemplo, uma pessoa que faz uma faculdade de filosofia, ele vai ter Marx, Foucault, Marilena Chauí, só autores de um mesmo espectro político. Não teremos autores liberais, Mises, Hayek, Friedman. A pessoa nem sabe o que é isso. Não teremos autores conservadores. Então não teremos Chesterton, não teremos, enfim, uma gama de Roger Scruton, que eu gosto muito, e não existirão. Por exemplo, vamos prestigiar alguns autores aqui brasileiros, então você terá Freire, né, Paulo Freire, Marilena Chauí, então, não teremos jamais um Olavo de Carvalho na universidade. Este é o problema. E essa turma fala, não, mas nós somos amantes da diversidade. Mas não tem diversidade, já começa nos autores. Tá? Não é nem... tem muitos professores que têm problema, mas o problema já começa nos autores. Então, escolaridade, governo tirânico, doutrinação, todos esses componentes culturais, eles afunilam na tirania. Por isso que é necessário fragmentar essa figura que é o presidente da República. Para nós, né, no presidencialismo, chefe de governo e chefe de Estado numa mesma figura, precisamos fragmentar em duas figuras. Chefe de Estado de um lado e chefe de governo de outro. Isso é muito importante. A postura do liberalismo clássico, estilo europeu, por exemplo, tenderá a diminuir o governo. Controlar o governo, reduzir o governo, limitar o governo, fiscalizar o governo. O socialismo e o comunismo, o governante será o próprio fiscalizador. Então ele tem a tendência de aumentar o seu próprio governo, perpetuar o seu próprio governo, sendo que ele não nasceu para ser perpétuo. Quem é perpétuo é o Estado, não é o governo. O governo deve se trocar, oxigenar a cada 4 anos. Então, é um problemão que nós temos aqui no Brasil. É uma tendência à tirania. E isso precisa ser compreendido. Tá? E aí eu falei liberalismo, falei socialismo, e o conservadorismo, onde entra nessa história? O conservadorismo é um cara que fala assim, peraí, as estruturas estão funcionando, está tudo bem, mas e você? O que você está fazendo pelo próximo? Não é o que o governo está fazendo pelo próximo, é o que você está fazendo pelo próximo. Então, essa postura do amor ao próximo, muitas vezes confundida com a postura religiosa, eu prefiro usar o termo uma postura transcendente. Por que eu prefiro o termo transcendente? Porque você pode ter essa postura sem ser um religioso. Ou você pode ter essa postura sendo um religioso. Por que não? Qual o problema? Você pode ter essa postura sendo um ateu, né, que não é o meu caso, por exemplo. Também não posso me considerar um religioso. Eu sou um amante da transcendência humana. Eu enxergo a transcendência humana, o não materialismo, vamos colocar isso em termos mais claros. Eu não sou materialista, eu enxergo o não materialismo, pode se chamar de transcendência, espiritualidade, como você quiser chamar. Eu não me apego a essa nomenclatura, mas eu me apego em observar a transcendência dentro de um prisma objetivo.
não do prisma subjetivo. É uma criação humana, uma carência humana, o medo da morte que cria essa ficção para que nós tenhamos um bálsamo, um alívio. Não, eu enxergo como uma realidade objetiva, né, verdadeira. E mas enfim, são visões de mundo. Essa é a visão de mundo mais próxima, politicamente falando, mais próxima do conservadorismo. Que valores morais estão à frente dos valores econômicos. Essa é uma questão. E daí me pergunta, mas você não é um liberal clássico? Sim, do ponto de vista econômico, sim. Eu quero um governo reduzido, um governo minimalista, que gaste pouco e que não precise tiranizar as pessoas cobrando impostos altíssimos. E o que eu quero dizer, o Luiz Felipe, nessa obra, porque o Brasil é um país atrasado, tanto no capítulo 1º, que eu considero mais importante da obra, como no capítulo 2º, que ele introduz as outras estruturas, né, totalizando 5 estruturas: Estado, sociedade organizada e sociedade, de um lado, protegendo-se na função de defensor, de zagueiro, né, e do outro lado, governo e burocracia na função de atacante, né, fazendo coisas de uma maneira mais ativa. E aqui o zagueiro, né, funciona de uma forma mais passiva, protegendo contra a tirania, eventual tirania, porque não necessariamente o governo se torne um tirano, tá, mas pode ser, né? Aliás, no Brasil, gente, se pararmos para pensar, isso é muito comum no Brasil. A tirania reina por aqui. Reina em termos tributários, em termos econômicos, em termos políticos, em termos de... O Brasil, até nas mínimas coisas, na tomada que você vai ter dentro da sua casa, o governo fala, não, é esse tipo aqui. Você não tem liberdade para escolher a tomada, você não tem liberdade para escolher que seguro você fará do seu automóvel. Então tem o seguro obrigatório do seu automóvel. Aí você tem que fazer aquele seguro, aí você vai, que não funciona, como a maioria das coisas que vem do governo, e aí você faz um outro seguro, porque aquele não funciona, mas você é obrigado a fazer aquele. Então, muitas coisas, né? Tenho muitos exemplos nesse sentido. Então, gente, é mais ou menos isso. Eu recomendo fortemente a obra do Luiz Felipe, né? Porque o Brasil é um país atrasado. É uma pergunta interessantíssima e ele responde essa pergunta, a meu ver, de maneira muito competente, muito clara, muito simples, muito ampla. É um livro muito poderoso. E eu recomendo, se vocês me permitem a falta de modéstia, eu espero não estar sendo aqui carente da modéstia, mas eu recomendo a minha obra, Consciência Turquesa, especialmente os capítulos vermelho e azul, né, e as cores não tem nada a ver com cromoterapia, esoterismo, gente, por favor, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com uma pesquisa de um psicólogo norte-americano da década de 50 chamado Clare Graves, e ele colocou cores apenas para aspectos mnemônicos, para que nós lembremos dos níveis dessas camadas. E o Brasil está na camada entre o vermelho e o azul da minha obra. Né? Então está aqui a obra, Consciência Turquesa. Essa obra eu disponibilizei gratuitamente no site conscienciaturquesa.com, e nós temos aqui o capítulo vermelho. É uma obra super legal, capítulo 3, né? Modéstia à parte, é uma obra simples, tem imagens, muito fácil, a leitura tranquila. Aliás, eu fiz essa obra atendendo a um pedido, porque minha primeira obra, as pessoas que leram a obra falaram, Tom, mas está muito complicado, você escreveu de maneira muito técnica, muito pesada, faz uma obra mais leve, explica tudo. Então, essa obra eu explico, gente. Leiam esses 2 capítulos, a obra está disponibilizada, o PDF da obra está aí gratuitamente para vocês. Fiz a obra sem nenhum interesse econômico, nada disso. A minha intenção foi simplesmente partilhar o conhecimento da espiral, desse conceito da espiral desse psicólogo norte-americano, Clare Graves, que depois
foi muito bem interpretado por dois cientistas, o Don Beck e o Christopher Cohen, e, e depois por mim. Né? Eu também, na verdade, eu ampliei esse conceito, porque o Clark Graves, psicólogo, focado mais em aspectos interior e tal, e eu percebi que a espiral é muito poderosa. Ela é, na verdade, uma cosmovisão, apesar que a palavra está um pouco tá um pouco assim jogada num campo mais sombrio. A palavra paradigma também hoje em dia, as pessoas cansaram um pouco dessa palavra, mas são palavras válidas, então eu uso, né? Um paradigma, uma visão de mundo, uma cosmovisão, que eu interpretei à minha maneira na obra Consciência Turquesa, que inclusive foi prefaciada pelo Luiz Felipe de Orleans e Bragança. E a obra dele também eu tive o prazer de ser um dos primeiros leitores da obra, porque ele mandou os escritos dele e eu acabei dando uma revisada na obra. Eu achei sensacional. Quando eu li, inclusive falei para ele, falei, Luiz, pô, você tem algo aqui fantástico, cara, publica isso aí. E ele publicou, ele até agradece a mim aqui no final da obra, muito gentil da parte dele. E eu recomendo fortemente a obra, gente. Recomendo fortemente. Leiam a obra. Uma obra essencial para o Brasil. Inclusive, enquanto eu vou ver se eu pego algumas imagens aqui, compartilho no vídeo algumas imagens da obra. É isso aí, gente. Então, para termos uma profilaxia da tirania, sociedade organizada, forte, sociedade organizada pujante e um governo mais restrito, minimalista, uma burocracia mais minimalista. E um grande problema, até o Luiz termina o capítulo 2 com a palavra Constituição, né, com a ferramenta. E hoje a Constituição tem um grande problema aqui. A Constituição nossa, pessoal, e eu quando me formei em Direito, eu me formei justamente em 1988. Por coincidência ou não, né, seja coincidência ou providência, aí se você for materialista, coincidência, se você for mais ligado à espiritualidade, pode ter sido uma não coincidência, uma sincronicidade. Eu me formei em 1988 e lá na época eu não tinha uma visão muito clara, mas eu já percebia, de alguma maneira, que a Constituição não era tudo isso. Essa Constituição cidadã não era tão cidadã assim. O epíteto está errado, o apelido está equivocado. Essa é uma Constituição que promove políticas governamentais, não políticas estatais. Você tem coisas na Constituição que não deveriam estar lá, institutos, complexos legislativos que poderiam perfeitamente estar numa lei infraconstitucional. E a Constituição dá vida muito longa para governos, e não para o Estado. Ela tem que dar vida longa para o Estado, isso sim, mas não para o governo. O governo tem que ser transitório, as políticas de governo devem encerrar quando encerra o governo. Essa é a questão. E aí a gente perpetua as políticas governamentais e isso dá muita confusão. Eu sei que é difícil compreender esses dois conceitos, principalmente para nós brasileiros, porque nós estamos acostumados numa figura só, como chefe de governo e chefe de Estado. Então a gente fala, não, mas não é tudo Estado, não é tudo governo, Estado, não é a mesma coisa? Não, não é, essa é a resposta. Então eu trago aí, gente, essas questões todas. É isso aí. Lembrando sempre que aquilo que eu falei, que onde entra o conservador nessa história toda? Entra quando você se afasta de Estado, governo, burocracia, tudo, e faz a pergunta a si mesmo. O que, no caso eu ou você, né? O que você está fazendo para o próximo? Não é o que o governo faz para o próximo, mas o que você está fazendo para o próximo. O que eu estou fazendo para o próximo. Essa pergunta um socialista ou comunista ele nunca se faz. Ele acha que é altruísta porque ele deseja que
o governo faça alguma coisa. Nunca com ele. Sempre, eu sou bonzinho porque eu desejo que o governo ajude os necessitados. O conservador não faz essa pergunta, não. O conservador fala o que você está fazendo para o próximo. É isso aí, gente. É um vídeo um pouquinho provocativo, né? Mas é isso. Bom, gente, eu espero que vocês tenham tido um excelente Natal, um Natal reflexivo e tal. Vamos aproveitar agora o recesso do Supremo Tribunal Federal, porque no recesso nós temos segurança jurídica, né? Agora que o Supremo está em férias, segurança jurídica no Brasil. Tudo tranquilo. Quando o Supremo voltar ativa, perderemos nossa tranquilidade novamente. Percebem? Olha o problema aí. Tá? As instituições jogando a favor da insegurança jurídica e contra a população, contra a segurança jurídica. Então, olha, gente, tem muito trabalho pela frente, temos problemas aí para resolvermos, mas a solução do problema passa pela compreensão do que eu falei nesse vídeo aqui. Se você achou esse vídeo confuso, Estado, governo, não entendi nada do que esse cara está falando aí, temos um problema. Tá? A população precisa entender esses dois conceitos. A diferença entre Estado, governo, burocracia, sociedade organizada e sociedade. E precisa entender o capítulo 3 e 4 da minha obra, Consciência Turquesa. Então leiam as duas obras, gente. As duas. Podem começar pela minha, que é de graça, vai lá no site, baixa o PDF, dá uma olhada, e simples assim. E terminem com a leitura da obra do Luiz. Tá? Se não toda a obra, estou com preguiça, não quero ler 2 livros, não. Então pegue a minha obra, leia o capítulo 3 e 4, pelo menos, e pegue a obra do Luiz e leia o capítulo 1 e 2, pelo menos. Tá? O ideal é ler a obra inteira, né, as duas. Mas é isso aí, gente. Grande abraço, foi um prazer aqui gravar esse vídeo entre o Natal e Ano Novo. E tudo de bom, gente. Até a próxima.